Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma reunião, mais um bate-papo, mais um encontro entre nós. Nós somos os pioneiros de um dos maiores empreendimentos que esse mundo jamais imaginou ver. É um prazer, mais uma vez, poder estar com vocês aqui nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, nos aproximando agora das festividades de final de ano e agradecendo primeiramente a todo mundo que já faz parte deste empreendimento, por tudo que tem feito, não apenas por este empreendimento, mas já trazendo resultados para o nosso querido planeta. Parabéns a todos vocês que já são sequestradores de carbono, já são pessoas que estão todos os dias ajudando a ajudarmos em conjunto para que nosso planeta nos forneça uma melhor condição de continuar a nossa existência. Obrigado a todos vocês que confiaram lá atrás, muita gente que está aqui faz parte desse empreendimento muito antes até de existir o nome, muito antes de termos site, muito antes de podermos já estar aqui fazendo essas reuniões para todos vocês. E tudo isso é ainda o começo, porque oficialmente nós vamos lançar esse empreendimento apenas em fevereiro do ano que vem. Então, todo mundo que está aqui participando já ativamente está ajudando a construir tijolo a tijolo esta maravilhosa casa que nós estamos reconstruindo neste planeta. E hoje, se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado por sua participação. Parabéns por ter escutado a pessoa que te convidou para vir conhecer não apenas esse empreendimento, mas esse propósito de vida. Eu acho muito importante sempre frisar que negócios são fundamentais, sem sombra de dúvida. Mas um negócio que não tem um bom propósito, que tem um propósito amplo, que seja literalmente trazer o bem à maior parte de pessoas no planeta, só por si, dinheiro por dinheiro apenas não vale a pena. Dinheiro aliado a propósito faz toda a diferença. E o que a gente vai apresentar hoje para vocês é exatamente isso. Pela primeira vez, nasce um empreendimento que quer mudar um pouco a dinâmica. Nós sempre fomos muito acostumados a sermos punidos por fazermos algo errado, e de que fazer o bem nada mais é que uma obrigação. O que nós queremos apresentar e vamos apresentar para vocês hoje, para quem está aqui pela primeira vez, é um empreendimento onde, pela primeira vez, por fazer o bem, por praticar o bem, por ajudar os próximos, você vai passar a ser recompensado simplesmente por tomar uma ação básica de nos ajudar a construir um planeta muito mais digno para que todas as pessoas possam viver de maneira ordeira dentro deste nosso querido universo, tá bom? Agora, eu espero que vocês já estejam conseguindo ver a minha tela. Deixa eu ver aqui. Sim, maravilha, já está aparecendo para todo mundo. Nós somos a Prolific. Quando eu digo nós, isso inclui todas. Vai dizer que seu cabelo não vai crescer mais. Todas as pessoas que já fazem parte e com certeza você está a nós. Empresa que nasceu da necessidade de apoiar um novo empreendimento capaz de ajudar o nosso planeta a sobreviver. E como é que fazemos isso? Nós conectamos tecnologia e sustentabilidade. E qual é a nossa meta? Gerar uma abundância para o futuro. E quando a gente fala em abundância, a gente fala em tudo. Abundância geral, irrestrita. É qualidade de vida, é dinheiro no bolso e ajuda às pessoas. A Prolific é um braço de educação e vendas de uma empresa chamada Promax Digital, que está sediada em Abu Dhabi. E essa empresa, junto com a Earth Exchange, traz uma abordagem completamente única e nova para descentralizarmos as vendas e sustentabilizarmos o nosso meio ambiente. O nome meio ambiente sempre parece estranho, né? Porque ele é um ambiente inteiro, não é pela metade, né? E o que nós queremos com esse nosso empreendimento? É criarmos uma comunidade global focada na sustentabilidade e também na prosperidade pessoal, tá? E é pela primeira vez, eu já tenho alguns anos de estrada, e eu me sinto muito honrado, porque pela primeira vez eu consigo ter junto comigo uma das equipes
mais espetaculares para fazer a gestão deste empreendimento. Paul Barlow, que é o nosso CEO, que está nos Estados Unidos, é o americano que mais bem fala português, fala melhor até do que muitos, não, como eu, por exemplo, fala um português impecável, tem Ainda anos e bem. anos de estrada, já está mais do que preparado para liderar esse empreendimento no mundo inteiro. Brian Robert é o nosso diretor de expansão internacional, uma das pessoas também mais fantásticas que eu já conheço, já conheci, tem mais de 15 anos que a gente já trabalhou junto. Eu agora estou como diretor Brasil e temos o Valmont Prado como nosso gerente de marketing e eventos, preparando todos os materiais que vocês terão acesso a partir do lançamento oficial e que vão levar esse negócio a um patamar jamais imaginado. E nós, ao desenvolvermos e pensarmos de que maneira nós poderíamos, ou quais seriam os alicerces, né, onde nós fundaríamos as bases da Prolific para essa expansão, nós conseguimos chegar a 4 valores de empreendimentos básicos, né? Eu acredito que todos vocês concordam comigo que prosperar é fundamental, né? Nós evoluirmos dia a dia é uma coisa que faz parte de cada pessoa, né? Só que prosperar, ele, infelizmente, a palavra prosperar nos últimos 100, 150 anos trouxe um impacto não muito positivo para o nosso planeta, né? Porque prosperamos de maneira muito afinca, muito individual, muito reta, sem olhar muito para o lado e sem ver as consequências que estávamos deixando pelo caminho. Então, nós queremos prosperar, mas impactando o mundo positivamente. E para que a gente consiga fazer isso, para que o nosso impacto realmente seja positivo, nós precisamos alinhar o sucesso pessoal com esse impacto global. As coisas precisam andar juntas, não paralelas, elas têm que se encontrar em diversos momentos. Elas precisam ser convergentes. E se a gente consegue alinhar e convergir as necessidades, nós naturalmente vamos acabar contribuindo, promovendo mudanças positivas. E a única maneira definitiva de que tudo isso aconteça é que a gente consiga se reconectar. Nós temos que conectar as pessoas em uma rede de suporte global. E graças a Deus, isso hoje é possível por meio desta mesma tecnologia, onde todos nós estamos agora, cada um no conforto do seu lar, ou no seu escritório, na casa de um amigo, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer lugar do planeta, acompanhando ao vivo a esta reunião, a este bate-papo. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente com certeza vai trazer para o planeta soluções realmente eficazes para reduzir o dano que nós, como seres humanos, causamos ao meio ambiente. E quais foram esses casos, quais foram esses impactos que nós trouxemos e que acarretaram nesse problema chamado mudanças climáticas? O principal deles foi a emissão excessiva de dióxido de carbono, CO2. Tá? Esse é um dos principais casos causadores do famoso efeito estufa, gases de efeito estufa. E aqui vale muito bem sempre lembrar que o efeito estufa ele é natural e ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Se a nossa atmosfera não gerasse um efeito estufa, nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós estaria vivo, a maioria absoluta das espécies do planeta não estariam sobrevivendo. O efeito estufa ele é fundamental para manter a temperatura da Terra adequada à vida humana. O problema é que o desmatamento, a poluição plástica dos oceanos, a poluição do ar, a degradação do solo aumentaram demais, de maneira muito acima do natural, daquilo que o planeta tem a capacidade de trabalhar naturalmente. Ou seja, a gente emite gás carbono de maneira natural e o planeta tem como naturalmente trabalhar para manter esses gases no nível adequado e a temperatura adequada. À medida que a gente começa a desmatar, poluir o ar, degradar o solo, poluir os oceanos, o planeta perde essa capacidade natural de trabalhar
desse gás carbônico que está na atmosfera. E, ao mesmo tempo, o nosso desenvolvimento social e industrial joga cada vez mais gases de efeito estufa, principalmente o carbono, na atmosfera. Então, nós temos uma diminuição da capacidade do planeta, ao mesmo tempo em que te joga mais poluentes no ar. Com isso, a camada, né, do efeito estufa se torna cada vez mais densa e, com isso, aumenta a temperatura do planeta. E aumentando a temperatura natural do planeta, nós interferimos em todo o ecossistema, afetando toda a vida na Terra. E é isso que causa as mudanças climáticas. Então, os trabalhos precisam ser feitos não apenas para que a gente diminua as emissões de gases de efeito estufa, mas principalmente para que a gente tire da atmosfera o excesso. Porque se eu já tenho demais, mesmo que eu jogue menos, eu continuo tendo demais. Então, são duas ações que a gente precisa tomar. É sequestrar o carbono da atmosfera, é o que chama de sequestro de carbono, ao mesmo tempo em que criamos políticas para reduzir as emissões de gases, para que lá na frente a gente consiga voltar a ter um equilíbrio entre o que a natureza consegue absorver e aquilo que nós naturalmente emitimos na atmosfera. E esse é um grande desafio, porque mudar a matriz energética de todas as indústrias, de todas as empresas, para que elas parem de utilizar os famosos combustíveis fósseis, que são os principais emissores de gases de efeito estufa, mudar essa matriz energética é absurdamente cara e muito demorada. Ela é muito lenta. Então, o planeta, as pessoas, os países começaram a discutir dinâmicas, ou seja, soluções que pudessem resolver ou amenizar esse problema. E aí surge um papel importantíssimo chamado crédito de carbono. E o que é o crédito de carbono? É quando, a partir do Protocolo de Quioto, em 1997, os países, ao se darem conta que realmente mudar a matriz energética não seria uma coisa simples e não iria acontecer, né, começaram a fazer o seguinte: bom, se eu tenho uma área verde, uma área de mata, ou se eu pego uma área degradada e refloresto ela, né, eu estou sequestrando carbono da atmosfera, porque esse é o trabalho que as árvores, os rios, os manguezais Tá naturalmente normal, fazem. que era Então, se eu mantenho aquela área, se eu preservo aquela área, eu consigo mensurar, eu consigo medir quanto que de carbono é positivo. sequestrado por aquela área. Desta forma, então, eu posso gerar para o dono daquela área Foi ano créditos de vou pegando carbono. esses dados. Gente, Aí, posso pedir para todo mundo, por favor, desligar os microfones, para que a gente consiga. Me coloca como co-host aí para ir fechando os microfones aqui também. Pablo, não é questão disso, não. É que o dele não fecha mesmo. Já tentei 1000 vezes. Ah, tá. Só um Bom, então eu segundinho. pedi. Nós estamos gravando Ok? aqui. Deixa eu só perguntar. Aonde está saindo o áudio? Não sei, é que tem um áudio vazando, eu não sei de quem é. Ele fechou agora. Ah, Mas beleza, não tá, estava obrigado. fechando. era o Eu do tentei. Rubem. Sebastião era o do Rubem. Já está resolvido, então já está ok. Tá, beleza. Beleza, Não, então, top, top, top. valeu. Obrigado, 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 né? Então, esse crédito, então, à medida que eu gero esse crédito, vamos supor que o Sebastião tem uma área, né? Eu consigo ir lá e falar, Sebastião, você não vai degradar essa área, você vai cuidar dessa área, você vai replantar na área que está desflorestada, você vai fazer esse trabalho, você vai cuidar dessa área. Então, nós conseguimos agora medir quanto que a sua área sequestra de carbono. Isso gera para ele créditos de carbono. Do outro lado, por exemplo, o Rafael brasileiro, vamos supor que ele tem uma empresa que está emitindo gases de efeito estufa. Como ele não vai conseguir mudar a matriz energética dele, ele pode compensar as suas emissões comprando os créditos do Sebastião. E assim ele incentiva o Sebastião a manter a área dele e cuidar da área dele, ou até expandir a área dele. E acaba incentivando outras pessoas, como o Laírton, por exemplo, a pegarem outras áreas, trabalhar nessas áreas para sequestrar mais carbono. Então, aí começa a surgir um mercado de compensação. Então, esse sistema, ele incentiva pessoas a manterem ou, mais ainda, reflorestarem áreas degradadas para que aquelas empresas que estão poluindo possam, então, compensar as suas emissões.
Em outras palavras, é como se estivesse dando um salvo-conduto, desde que pague a empresa para poluir. Em contrapartida, ela vai então investir em áreas verdes. Isso Esse é o gerou problema um da Lahara. grande mercado internacional para o consumo de crédito de carbono. O problema é que, à medida que esse mercado foi sendo formado, e ele é um mercado que ainda é muito carente de regulamentações. Agora, no dia 12 de dezembro, finalmente, a gente teve no Brasil o sancionamento da lei do Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono, chamado SBCE, que começa a vigorar, então, a partir de 2025. Nós temos agora, definitivamente, uma lei que começa, então, a reger o mercado de crédito de carbono no mundo, e é uma das leis mais importantes do planeta, porque o Brasil uma das peças fundamentais na geração de crédito de carbono. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem a capacidade de gerar quase 50% de todos os créditos de carbono necessários atualmente no mundo. Então, sem sombra de dúvida, é a peça fundamental. E o Brasil ter uma lei que regulamente esse mercado é mais do que necessário para que não aconteça isso que aconteceu aqui no passado, que vocês estão vendo nesse gráfico. Vocês podem ver que em 2021, a gente basicamente tinha a mesma emissão de créditos do que as empresas estavam querendo comprar. Então, nós tínhamos um mercado empatado. A oferta de crédito era igual à demanda, né? Então, se uma empresa queira comprar, ela tinha o crédito tranquilamente para aceitar. Vocês podem reparar que em 2022 o gráfico despenca ao contrário. Você tem um excesso de ofertas e uma queda na compra. E muito disso se explica exatamente por uma das maiores problemáticas, uma das maiores dores que esse mercado enfrenta, que é exatamente a garantia de que o crédito gerado, por exemplo, pela terra do Sebastião, quando comprado pela empresa do Rafael, é um crédito verdadeiro, que ele é um crédito oriundo de uma área legal, ele é um crédito único, ou seja, que o Rafael, que o Sebastião não está vendendo para a empresa do Laírton, por exemplo, né? Ou seja, que este crédito, uma vez utilizado, ele seja válido e que não haja, então, a corrupção humana no meio e que esse crédito não seja vendido 2 ou 3 vezes, ou que a área proveniente de onde o Sebastião está gerando crédito de carbono seja uma área ilegal. Então, esses escândalos que começaram a acontecer começaram a gerar dúvidas no mercado. E com isso, muitas empresas se recusaram a comprar créditos. Por isso que a gente teve créditos sobrando, né? E até hoje, o mercado carece ainda desses sistemas de validação, de certificação destes créditos gerados por programas de reflorestamento ou de sequestro de carbono. Tá bom? Eu estou me atendo principalmente à área de sequestro de carbono. Existem outros créditos de carbono gerados pela redução de emissões. Por exemplo, você pode gerar crédito de carbono através de usinas fotovoltaicas, de energia solar, onde você deixa de emitir. Você também consegue emitir isso. Você tem, por exemplo, um crédito no Brasil chamado CBIO, que é um crédito oriundo do uso de etanol, porque o etanol emite muito menos gases de efeito estufa do que a gasolina, né? Então, quem usa etanol pode adquirir crédito de carbono gerados pela redução das emissões de gases, tá bom? Mas o foco principal, inicial do projeto da Prolific, junto com a Promex e a Earth Exchange, é literalmente o sequestro do carbono. À medida que o projeto comece a rodar, naturalmente também iremos investir em áreas, em projetos de redução de emissão. Então, o mercado hoje tem uma problemática gigantesca em como ele valida, como ele certifica e como ele comercializa esses créditos. E aí vem a grande solução apresentada pela Earth Exchange, que é exatamente utilizar uma das maiores tecnologias jamais inventadas pelo ser humano para trazer transparência, velocidade, Ui, tá passando mal, Daniel. gerenciamento e registro sobre os créditos de carbono, tá? E o que é essa tecnologia? É uma tecnologia chamada blockchain. Para quem nunca ouviu falar em blockchain, a blockchain surgiu para o grande público no dia 3 de janeiro de 2009. E de lá até hoje, até este exato momento,
É o único sistema que nunca saiu do ar, nunca foi hackeado, nunca foi derrubado e nunca foi fraudado. E como é que isso é possível? Porque a blockchain trabalha como um grande cartório de registro de informações de maneira descentralizada. Você não consegue atacar o sistema, porque ele não tem um sistema. Ele está automaticamente em todos os computadores ligados na rede. Então você não consegue derrubar, você não consegue fraudar, você não consegue hackear o sistema. E a Earth Exchange desenvolveu uma tecnologia onde, utilizando a blockchain, ela consegue fazer o registro de terras e de sequestro de carbono. E na blockchain, assim como no mundo físico, como no nosso mundo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, na blockchain não existem dois registros iguais. O nome blockchain vem de correntes de bloco. Blockchain, chain é corrente. Toda vez que você insere uma informação na blockchain, é gerado um código único. Se eu tentar mudar esse código, automaticamente a blockchain vai gerar um novo código. Ela vai manter o código anterior e vai gerar um novo código linkado a esse código. Eu não tenho como apagar um código uma vez inserido. E para que esse segundo código tenha validade em cima do primeiro, faz-se necessário que todas as pessoas que validaram a primeira informação validem a segunda informação também. Então, não consigo fraudar uma informação. E mesmo que todo mundo apoie a segunda, fica registrada a primeira, não tem como apagar. Então você consegue rastrear todas as informações, desde o primeiro até o último ponto. Por exemplo, se você quiser saber onde está o primeiro centavo de Bitcoin, chamado Satoshi, você consegue. Lá em 2009, no dia 3 de janeiro de 2009, começou a criação do Bitcoin. Se você quiser saber onde está o primeiro centavo, você consegue rastrear via blockchain. Então, esse tipo de empreendimento, esse tipo de tecnologia, traz confiabilidade às informações. E a partir do momento que eu tenho confiabilidade, eu consigo gerar apoio a projetos, porque eu consigo ter a certeza que aquele projeto registrado ali, ele é verídico, ele está ligado a uma área real, ele está com toda a documentação em ordem. E se eu tenho esse apoio a projetos, através dessa tecnologia, eu consigo fazer um gerenciamento eficiente desses créditos. Aí eu consigo mostrar a todas as empresas, por exemplo, do Laírton ou do Rafael Brasileiro, que aquele projeto do Sebastião, que está registrado na blockchain, ele é realmente único, ele é verificável e ele é rastreável. Isso traz para o mercado a solução das dores que até o momento ninguém conseguiu amplamente resolver. E para ajudar ainda mais esse projeto, ela cria, no final da cadeia, um ganho de recompensas para as pessoas que apoiarem os projetos que estão baseados nessa tecnologia. Que foi aquilo que eu falei lá atrás, quando a gente começou. É um sistema onde você vai ser premiado por praticar o bem, diferente de você ser punido por praticar o mal. Então, ao apoiar projetos que estão baseados em um gerenciamento eficiente, porque está baseado em blockchain, você apoiar projetos, você pode verificar, você pode rastrear, você ainda passa a ser recompensado por ajudar esses empreendimentos a acontecerem, por ajudar com que a terra do Sebastião possa fornecer à empresa do Laírton e à empresa do Rafael Brasileiro créditos verificáveis, auditáveis e rastreáveis, eliminando os problemas que hoje o mercado tem. E de que forma isso é possível? Através do uso de um certificado digital chamado NFT. NFT significa token não fungível, ou em inglês, non-fungible token. E o que é um token não fungível? Ele é um token, todo token é uma representação digital de algo na internet, tá bom? Por exemplo, o Bitcoin, ele é um token, tá? Aquele sistema bancário onde você recebe um número para colocar quando você entra, é um token. Né? Aquele código que você insere, ele representa a sua ligação com o sistema do seu banco. Então, todo token representa algo digitalmente do mundo real. A diferença é que o NFT, por ser não fungível,
significa o quê? Que ele é indivisível, eu não posso dividi-lo, por exemplo, uma criptomoeda, eu posso fracioná-la. Eu não preciso comprar um Bitcoin, por exemplo, eu posso comprar um Satoshi, que é um centavo de Bitcoin. Posso comprar um terço de Bitcoin, posso comprar metade de Bitcoin, posso comprar três quartos de Bitcoin. Eu posso fracionar. NFT, ele é único, ele é indivisível. Segunda característica, ele é imutável. Uma vez registrado, é ele e ponto final. Não existe um segundo NFT igual ao primeiro. Isso é não fungível, eu não consigo trocá-lo por outro igual. Por exemplo, a Mona Lisa é um quadro único. Existem milhares de cópias, muito iguais, muito, mas único. Só existe um originalmente pintado por Leonardo da Vinci. Ele não pintou dois. O resto tudo é cópia. Você tem como provar, através de técnicas, de qual quadro é o verdadeiro. O NFT é exatamente isso. O NFT adquirido, ele é único. Não existe outro igual. Não existe como fazê-lo outro igual, porque ele é uma coisa não fugível, não cambiável, não divisível, não trocável. Isso é um certificado. Então, quando você adquire um NFT do projeto da Earth Exchange, você recebe um certificado digital, uma garantia em seu nome de que você está investindo uma cota à parte, no caso, US$ 250, 500 mil, tem vários valores, tá? A pessoa que te indicou depois vai te explicar cada um deles, os benefícios que cada um deles tem, e com certeza um deles vai fazer sentido para você, para que você possa apoiar os projetos da Earth Exchange e ajudar o planeta a ter mais sustentabilidade global. Então, quando você adquire um NFT, você está certificando de que você é o responsável por aquele investimento e todo o crédito de carbono gerado por aquele NFT naquela área que está instalado em blockchain passa a ser seu. Não é da Earth Exchange, não é da Prolif, não é do Sebastião, não é do Laírton, é seu. O dono do NFT passa a ser, então, o dono daquele crédito de carbono, por força de um sistema de blockchain, de maneira imutável. Tá? E cada NFT que corresponde a uma cota que participa do pool de investimentos em projetos tem uma determinada rentabilidade em crédito de carbono. Ok? E quando você adquire esse crédito de carbono, é que acontece a segunda mágica deste processo. Tá? Como é que ele vai se dar a partir daí? Ou seja, pelo meio do NFT e pelo meio da blockchain, a gente consegue rastrear a Terra, a gente consegue linkar o seu NFT ao carbono, eu consigo fazer com que aquele crédito de carbono seu passe a estar registrado em blockchain para que todo mundo possa verificá-lo. Porém, ainda falta uma etapa. Como é que eu vou comercializar esse crédito de carbono? Eu preciso simplificar esse processo, né? Hoje, quando uma empresa, por exemplo, do Japão, quer comprar um crédito oriundo do Brasil, o trâmite burocrático é gigantesco até que a empresa lá possa se beneficiar do crédito de carbono. Então, a gente precisa agilizar esse processo, simplificar esse processo. E aí vem o que se chama-se de tokenização. O que é tokenização? É transformar algo em uma representação digital como token. E aí nasce um token chamado LCD, que significa Lowest Carbon Denominator, ou denominador de carbono mais baixo. Então, quando você sequestrou seus créditos de carbono e você acompanha isso aqui, ó, nessa tela que você está vendo, quando você adquire o NFT, você conecta o seu NFT à blockchain, a uma rede descentralizada, você passa a receber através daí, você acompanha isso a cada momento. Tem gente que fica ligado, eu já vi gente que deixa isso ligado 24 por dia, só olhando os créditos de carbono entrando. Tem gente que entra uma vez por mês, uma vez por semana, enfim, tanto faz. E esse crédito ele vai sendo contado para você. A partir do momento que você adquire um terço de uma tonelada, cada crédito de carbono normal representa uma tonelada de carbono sequestrado. Então, cada vez que você recebe um terço de uma tonelada, você pode apertar um botãozinho e transformar esse terço de tonelada em um token. Ou seja, 3 tokens perfazem um
crédito completo de carbono. Aí você fala assim, Rodrigo, mas por que então, se todo mundo trabalha com um crédito de carbono, por que vocês trabalham cada token com um terço de crédito de carbono? Exatamente porque nós temos uma máquina do tempo. A nossa máquina do tempo chama-se visão, que é a máquina do tempo que todo mundo tem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já imaginou que se tivesse a máquina do tempo, voltaria no passado e resolveria alguma besteira que fez lá atrás, mudaria alguma ação do que tomou. O problema é que essa máquina específica do tempo, ela não existe. E ainda bem que ela não existe. E se você voltar no passado e mudar alguma coisa, você hoje não estaria nesta sala. Porque você teria tomado outros caminhos completamente diferentes, você seria outra pessoa. Porém, nós temos uma máquina do tempo chamada visão. E o que que é isso? É o entendimento do que aconteceu aplicado no presente para colher no futuro. E essa é a máquina do tempo que nós temos. A divisão do crédito de carbono nosso em um terço de tonelada visa um mercado que ninguém ainda pensou em imaginar, que é o mercado do varejo. É atingir as pequenas, as médias, pequenas empresas e atingir as pessoas. Com certeza, muitos de vocês, ao comprar alguma passagem aérea, já receberam aquele coisinha que aparece lá. Pague uma quantia extra e elimine o carbono da sua viagem. Uber já faz isso. Você pode pedir a viagem do Uber, você pode pagar um extra e eliminar o carbono daquela sua viagem. É uma coisa muito comum e que está crescendo demasiado. Cada ser humano emite, em média, 5 toneladas de carbono na atmosfera ao ano. Só no Brasil, nós temos 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas, nós temos aí vezes 5, 1 bilhão de toneladas só no Brasil. Olha o mercado que nós temos para atuar somente no mercado brasileiro, quando a gente conseguir chegar no varejo e que cada vez cresce mais a vontade, a vontade das pessoas de eliminarem as suas pegadas de carbono. Então, a nossa divisão por 3, exatamente para que a gente mais rapidamente possível seja o primeiro empreendimento a chegar no varejo. Mas tudo bem, a partir do momento em que você, então, recolhe automaticamente um terço de tonelada, você consegue, então, tokenizar esse um terço em um token. E agora você tem a posse de um token de um terço de uma tonelada de crédito de carbono, que é 100% rastreável, verificável, auditável e, finalmente, comercializável. Lembra daquela empresa no Japão que tinha que passar por todo um trâmite burocrático para validar o crédito de carbono? Agora ela pode comprar esse token na velocidade da internet. Você pega esse token da sua carteira, manda para a carteira da empresa no Japão, ela recebe o token, entra na internet, faz o rastreio, valida instantaneamente. Então, com a tokenização, com a criação desse token LCD, nós resolvemos o problema da comercialização internacional de crédito de carbono. Agora, é lógico que nenhum de nós é vendedor de crédito de carbono. E também não queremos ser, bom, algumas pessoas querem, né? Mas em geral as pessoas não querem ser vendedoras de crédito de carbono. Então, a Earth Exchange, ela também é um grande bolsão de crédito de carbono. Então, ao mesmo tempo em que ela cria os pools de investimentos para aplicar os dinheiros em projetos, em áreas, fazer o registro e gerar o LCD, ela também é uma grande vendedora de crédito de carbono. Ela é uma certificadora, validadora e, naturalmente, por ela ter a geração dos LCDs, ela também tem a quem vender. Porque uma empresa que quer comprar crédito de carbono, ela não bota anúncio no jornal. Quero comprar crédito de carbono. Uma empresa procura validadores e certificadores de crédito de carbono. Que quem valida e certifica tem o contato de quem está gerando. No caso, a Earth Exchange vai ser o maior bolsão de crédito de carbono exatamente pela dinâmica de venda direta, onde pessoas acabam semeando essa ideia com outras pessoas, ampliando o leque de investidores, naturalmente ampliando o leque de geração de crédito de carbono. Então, quando a empresa procurar crédito de carbono e ela queira auditoria, rastreabilidade, velocidade e garantia, ela vai procurar a Earth Exchange.
Então, a Earth Exchange criou para todo mundo um grande facilitador, que é o pool de liquidez. Então, você consegue pegar o seu LCD e automaticamente vender para o próprio pool de liquidez. E esse pool te paga $1 por cada token gerado. Ou seja, $3 por cada tonelada de crédito de carbono. Você pode vender isso diariamente para o pool de liquidez, ou se você não quiser vender, quiser guardar com você, você pode. Se você não quiser vender para o pool de liquidez, você pode não vender. Se quiser juntar para vender direto para alguém, você também pode. Você é o dono. Lembre-se, tudo aqui é descentralizado para que o poder das operações volte para cada um de nós e não fique na mão de terceiros, que é o que acontece no mercado tradicional. Ok? Então, uma vez gerado o crédito de carbono, você tem a certeza de que ele é verídico, você pode rastrear a operação e você tem também o pool de liquidez para poder, então, retornar esse crédito para a Earth para que ela possa, então, revender. Tem muita gente guardando seus LCDs, esperando exatamente o que tende a acontecer no mercado, que é uma grande valorização dos créditos de carbono. Porque à medida que os mercados começam a ser regulados e à medida em que as empresas sejam punidas por não adquirirem créditos de carbono, você passa a ter uma estabilidade do mercado maior e um preço, né, muito mais atrativo para o mercado. Então, tem pessoas. Enfim, aí tem várias estratégias, de novo, você pode conversar com a pessoa que te encaminhou para cá, que te trouxe para cá, para que você possa definir junto com ele qual é a melhor maneira para você desenvolver o seu empreendimento. Então, o que nós queremos é convidar você a fazer parte deste movimento. E existem duas formas para fazer parte desse movimento. Você pode ser um cliente apoiador, ou seja, você escolhe o seu NFT, aquele que encaixa melhor para você, e passa a receber as recompensas em LCD à medida em que os projetos comecem a ser desenvolvidos. Tá? Ou você pode ser um afiliado apoiador, ou seja, ajudar a espalhar essa semente, essa ideia da Prolific, da Earth Exchange, para o maior número de pessoas. Porque quanto mais pessoas a gente conseguir impactar com essa ideia, mais facilmente a gente vai conseguir atingir a meta, que é sequestrar as maiores toneladas possíveis de carbono da atmosfera. Então, você pode escolher ser simplesmente um cliente, adquire seu NFT, começa a ter suas recompensas. Muito bom, excelente. Você já está ajudando de maneira efetiva o meio ambiente. Ou você pode ser também um afiliado apoiador e ajudar a fazer o trabalho de semear a ideia da Earth Exchange e da Prolific ao redor do mundo. Tá bom? Então, era isso, é isso que a gente quer apresentar para vocês. Nós ainda estamos na fase de pré-lançamento. Como eu falei inicialmente, esse projeto vai ser oficialmente lançado em fevereiro de 2025. E por que ele vai ser lançado em 2025, justamente no Brasil, apesar da empresa ser de Abu Dhabi? Por dois motivos. O primeiro já foi dito. O Brasil é, sem sombra de dúvida, o maior player deste mercado. Tá? Não apenas pelas florestas que nós temos, mas por todo o bioma, todo o ecossistema e a grandiosidade territorial que nós temos. Então, o Brasil é uma das peças fundamentais no mercado de crédito de carbono. O segundo motivo é que ano que vem, em 2025, vai acontecer aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, a COP30. COP é a Conferência das Partes. Tá? Vai ser a 30ª vez que os países vão se reunir para discutir a questão das mudanças climáticas. Este ano, ela aconteceu no Azerbaijão. Ano passado, aconteceu em Dubai. E ano retrasado, aconteceu no Egito. Olha que coisa interessante. As últimas 3 COPs foram sediadas em países produtores de petróleo, aqueles que mais contribuem com o problema das mudanças climáticas, porque é o combustível fóssil um dos principais inimigos. E logo após 3 conferências seguidas, onde vai ser a 30ª, no maior país, no maior player deste mercado. E você pega as discussões que aconteceram nas últimas 3 COPs sobre como a sistemática mundial precisa definitivamente encontrar soluções para esse mercado, você ter a COP30
30 já é um número emblemático, né? É a 30ª COP. Você ter uma COP 30 acontecendo em 2025, mostrando que todos os protocolos anteriores, desde 1992, quando começaram as COPs internacionais, nenhuma foi atingida e nós chegamos na problemática mundial gigantesca de mudança climática, a COP 30 vai ser um divisor de águas em como os países vão tratar as empresas poluidoras. Então, lançar o sistema em 2025 tem tudo a ver. Estamos no país certo, no ano em que a COP 30 vai acontecer. Então, nós convidamos você a se juntar a esse movimento. Converse com a pessoa que te trouxe para essa reunião. Converse com a pessoa que te indicou esse vídeo, caso você esteja vendo isso em uma outra data. Entre em contato com ela, tire as suas dúvidas, porque eu tenho certeza, um dos NFTs combina com você. E, independente disso, eu tenho certeza que você sabe que algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito de maneira muito clara. E se até 2030, nos próximos 5 anos, a gente não conseguir frear o problema do aquecimento global, nossos filhos e netos terão problemas imensuráveis pela frente. Então, pelo bem de nós e de todos, precisamos arregaçar as mangas. E arregaçar as mangas aqui é muito simples, não é pegar na enxada, não é plantar, não precisa fazer nada. Existe todo um projeto desenhado, pronto para que isso aconteça. Por favor, junte-se ao movimento que eu tenho certeza que você vai adorar. Todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos aqui nesta mesma sala falando sobre esta apresentação. E todas as quintas-feiras, também às 21 horas, nós temos um bate-papo, onde a gente conversa sobre o projeto, traz informações sobre o projeto, novidades e também fazemos alguns treinamentos para que você entenda cada vez mais o que é crédito, como ele funciona, o que acontece, por que ele é interessante, que tipos de crédito existe, quais empresas usam, enfim. Toda terça-feira a gente apresenta e toda quinta-feira a gente conversa sobre o assunto. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por ter ficado aqui e juntos esse movimento que vai fazer toda a diferença. Valeu, muito obrigado.